Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni aqui dando sequência ao nosso estudo e nós estamos trabalhando esse capítulo chamado de vulcanismo. Nesse momento a nossa caminhada ela está falando aí de rochas, né? Nós estamos estudando as rochas. Já falamos de rochas magmáticas, já falamos um pouquinho de rochas sedimentares, mas eu guardei ainda algo a mais para a gente poder aprofundar também nas rochas sedimentares nesse momento. Então convido você a me acompanhar nessa aula falando de rochas. Continuamos aqui estudando as rochas. Rochas sedimentares. Tá? Então, quais são as características das rochas sedimentares? A palavra sedimento está associado a um processo, né, em que ela vai acumulando sedimentos do ambiente e ela vai sofrendo um processo ali de compactação, de cimentação. As rochas sedimentares, elas podem conter sedimentos de rochas magmáticas, podem conter sedimentos de diferentes tipos de rochas, inclusive pode conter ali vestígios de vegetais, vestígios de animais, como o que a gente chama de fósseis, ok? A característica marcante em relação às rochas sedimentares é o fato dela ter o quê? Ter o processo de estratificação. O que é estratificação? É a questão de você visualizar os estratos, visualizar as camadas. Tá vendo que eu fiz aqui, ó, circulando, né? Aqui o nome estratificação, as características, eu não fiz à toa. Lembra o quê? Lembra estratos, lembra uma rocha o quê? Sedimentar. Podem conter fósseis. Lembra que lá na nossa primeira aula nós já estudamos um pouquinho de fósseis. Eu ainda vou dar uma revisada com vocês aqui mais um pouquinho em relação aos fósseis, já que a gente está falando novamente nas rochas sedimentares, mas você já sabe o que é um fóssil, o processo de fossilização, eu só vou dar uma revisada em relação a esse conteúdo. Ela apresenta ali a questão da porosidade, permeabilidade, apresenta boa permeabilidade para a infiltração da água nesse solo. Os reservatórios de água, né, pode ter ali associado a reservatórios de água, como reservatórios relacionados a lençol freático, gás e também petróleo. Então, quando a gente busca aí fontes de petróleo, pode estar relacionados então a essas rochas sedimentares que podem conter então esses reservatórios de água, de gás e de petróleo. Principal característica, vamos reforçar aqui mais uma vez a estratificação. Rochas sedimentares classificam-se em 3 tipos. Clástica. As clásticas são as detríticas também, que são formadas a partir de sedimentos de outras rochas. Então elas podem ser clásticas, elas podem ser químicas ou elas podem ser orgânicas. Vamos falar sobre cada uma delas agora. Então, o que é uma rocha sedimentar do tipo clástica, professor? A rocha sedimentar do tipo clástica, também chamada de detrítica, ela resulta de um intemperismo mecânico. O que é um intemperismo? A palavra intemperismo está associada a um processo que sofre as ações do tempo, do ambiente. Podem ser ações físicas, químicas ou mecânicas. Então, resulta de intemperismo mecânico que leva à degradação de rochas que já existem. Então, quando eu digo, né, esse intemperismo mecânico associado a atrito, você tem ali o próprio vento que exerce um atrito, né, nas rochas, e quando o vento exerce um atrito na rocha, ele pode acabar, né, tirando ali vestígios de rochas que já existentes, e esses sedimentos podem formar rochas sedimentares. Então, rochas clásticas ou detríticas, rochas pré-existentes, exemplos, grãos soltos de areia nas praias, a partir dos seixos de conglomerados, podem formar então esse tipo de rocha sedimentar clástica ou detrítica. Temos rochas sedimentares do tipo químicas. Rochas sedimentares químicas resultam da precipitação de determinados compostos químicos, como por exemplo, né, o calcário, dolomitas, limonitas, silechito, né? São exemplos aí de rochas sedimentares do tipo química. Professor, preciso decorar esses nomes? Não. É um ponto aqui que eu não vou dizer assim, olha, esse aqui é um ponto importante e você tem que dominar, não. É importante saber que existem tipos de rochas aqui na classificação das rochas sedimentares.
detríticas, químicas e orgânicas. Isso é importante, tá? Orgânicas resultam da ação ou de restos de organismos vegetais ou animais. Exemplo, o arenito, a argilita, o varvito, o folheto, né? Então, alguns nomes aí talvez, nossa, professor, nunca vi esses nomes na minha vida, né? Mas tá aqui. Preparei aí, deixei bem completo esse material para vocês, para que você tenha então essas informações. Mas é para que você então vá se familiarizando com esses nomes aí, caso apareça numa atividade escolar, você tem esse material aqui para consultar. Show de bola? Vamos adiante. Tipos de rochas sedimentares ou estratificadas. Então estudamos 3 exemplos de rochas sedimentares: o arenito, o argilito e o calcário. Arenito, lembra o quê? Lembra areia, professor? Exatamente. Então, falou do arenito, olha só, você vai lembrar da areia. Falou do argilito, você vai lembrar da argila. Falou do calcário você está relacionado ali, né? Você tem, por exemplo, o carbonato de cálcio formando essa rocha. Então, elementos importantes, tá? A gente já vai aprofundar um pouquinho mais, entendendo a aplicação de cada uma dessas rochas. Com relação ao arenito, como o próprio nome já diz, apresenta areia em sua composição, podendo ser alterada facilmente pela ação dos ventos e das chuvas. A ação do vento pode alterar, já que ela tem esse aspecto mais arenoso, né? Além disso, pode apresentar diferentes colorações. A sua cor pode variar, pode apresentar uma diferença de coloração a depender do tipo de material que ela possui, né, que funciona para ligar ali os grãos de areia. Então, pode conter colorações diferentes. Quando a gente fala da importância da areia, você já sabe, né? Construção civil é utilizado areia, então areia é indispensável para a preparação da massa e do concreto, usados nas construções. A areia entra também na fabricação do vidro. Aqui você vê etapas de fabricação do vidro, né? Como, por exemplo, você tem aqui ponto de fusão associado ali à rocha, aí ele sofre o processo de banho, aí vem o processo de galeria, né? Que vai fazer o processo ali de recozimento, passa por um scanner, recorte e está pronto para ir para o armazém e para a expedição. Ah, professor, então pode ser fabricado vidro a partir do arenito. Sim, a partir do arenito pode ser fabricado o vidro. O argilito. Em relação ao argilito, um tipo de rocha sedimentar ou estratificada, os argilitos se formam quando as argilas se cimentam após serem transportados e depositados por agentes diversos. Então aqui, olha, novamente você vê aqui uma imagem, né, mostrando os estratos, as camadas, em relação a esse tipo de rocha. A importância da argila. Normalmente quando fala da argila, a gente lembra de processos manuais ali para produzir algo, né, em relação a um produto artístico, um vaso, alguma coisa nesse sentido, produtos artesanais. Esse material, então, ele tem aplicações que vão além disso, tá? Bastante diversificada, desde a confecção artesanal, de potes, panelas, moringas, até a fabricação de peças de automóveis, aviões e até mesmo computadores. Então veja a importância da argila. Não é só pote, vaso, não. Pode ter uma importância tecnológica também. E o calcário? Com relação ao calcário, né, você tem aí uma rocha também sedimentar e estratificada, né, ou estratificado, é a mesma coisa, é formado por cristais do mineral calcita ou do mineral dolomita. Então, 2 minerais que podem formar o calcário, a calcita ou a dolomita. Esses cristais se depositam na água ali do mar, que possui cálcio, magnésio, carbonatos dissolvidos. Então, veja aqui em relação ao calcário. E ainda, utilizado o calcário, gente, para correção de acidez de solo. Você sabia que um agricultor ele pode ter problema relacionado à qualidade do solo? Quando tem, por exemplo, um desmatamento que perde a vegetação, a chuva, com o tempo, ela vai lavando esse solo. E toda vez que a chuva lava esse solo, ela faz com que alguns minerais importantes, mais superficiais, possam ser carregados pela água da chuva. Como não tem vegetação, esse solo lavado, ele vai ficando cada vez mais ácido. E essa acidez vai também, ao mesmo tempo, endurecendo o solo.
Uma forma de corrigir essa acidez do solo, porque o solo ácido não é bom para a plantação. Uma forma de corrigir essa acidez do solo é o uso do calcário, né? Na verdade, na forma de carbonato de cálcio. Usa esse pó, né? Que é utilizado então ali como carbonato de cálcio. O calcário é matéria-prima ainda para o cimento e para o cal, né? Então, cal e cimento. E esse carbonato de cálcio utilizado na agricultura para corrigir a acidez do solo. Esse mecanismo de correção da acidez do solo é chamado de calagem. Talvez, né, se você tem aí uma experiência, às vezes o pai gosta, né, de ir para o sítio, ir para a fazenda, por que não, né? Às vezes já usou essa técnica de corrigir ali a acidez do solo, um processo chamado de calagem. Maravilha? Então tá aí mais um compromisso. Até o nosso próximo encontro, gente. Tudo de bom para vocês.